sendo feita especialmente para você. E desde já eu quero te pedir para que você compartilhe essa live para mulheres, com suas amigas, né, com as amigas aí do seu Instagram, porque com certeza Deus tem algo especial para estar trazendo ao seu coração, mulher. Você é uma pessoa muito especial. Eu estou muito feliz por estar realizando essa live nesta noite para você. Deus tem incomodado muito meu coração em relação às mulheres. Tem trazido um incômodo, mas um incômodo bom. É algo bom da parte de Deus. E a nossa igreja, a Igreja Missão Atos, ela tem procurado ter um cuidado muito especial com as crianças. Graças a Deus, Deus tem levantado aí pessoas maravilhosas para estar cuidando das nossas crianças, com os casais, com os jovens, com os adolescentes, né? Com os idosos. E há também uma preocupação no sentido de trazer um cuidado especial para as mulheres da nossa igreja e para todas as mulheres que nós pudermos ter um contato. Então, nessa noite, é uma noite especial, onde nós queremos aí, como igreja, eu estou aqui representando a Igreja Missão Atos, eu sou pastora da Igreja Missão Atos. Então, todas as mulheres que são membros da Igreja Missão Atos, todas as mulheres aí que conhecem a nossa igreja, todas as mulheres que de repente não pertencem à nossa igreja, mas que está aí com a gente nesse momento, vai ficar por um tempo aí comigo neste momento, nessa live. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus vai trazer para a sua vida nessa noite. Eu queria falar um pouquinho acerca desse tema, o despertar de uma estrela. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês como que foi que esse tema surgiu. Quando a pastora Denise, ela colocou esse desafio de estar fazendo algo aí para poder estar trazendo esse amor, esse cuidado para as mulheres, eu me coloquei diante de Deus e eu falei, Senhor, que tipo de live eu posso fazer, né? Que palavra eu posso estar colocando para as mulheres, né? Que elas vão entender. Foi então que Deus colocou no meu coração, no momento de TSD, Deus colocou no meu coração esse tema, o despertar de uma estrela. E eu falei, Senhor, e esse tema eu vou trabalhar em que sentido, né? Eu vou trabalhar um estudo, vai ser uma palavra, vai ser uma pregação, vai ser uma mensagem, qual o texto da Bíblia? E o Senhor me levou no livro de Esther. O Senhor primeiro, Ele me deu o tema, o despertar de uma estrela. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E depois Ele me levou no livro de Esther, que para minha vida é um livro especial. É um livro que Deus, Ele falou muito comigo no livro de Esther. Foi assim, determinante para atender o meu chamado pastoral, a minha missão como pastora. Deus falou comigo no livro de Esther. E Deus novamente, nesse momento, me leva ao livro de Esther, no capítulo 4, finalzinho do versículo 14, que diz assim, e quem sabe, não foi para este tempo que chegaste ao reino. E quem sabe, se não foi para este tempo que chegaste ao reino. Olha que coisa linda. E eu gostaria de trabalhar com vocês dentro do livro de Esther, dentro da vida dessa agora rainha. Nesse momento aqui, ela era uma rainha, ela estava numa posição, ela estava numa posição de muito destaque. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês nesta noite um pouco da história da vida de Esther. A vida de Esther, ela mostra uma fase da vida dela, porque as nossas vidas, ela é feita por fases. A gente trabalha muito isso, a gente tem trabalhado muito isso na igreja, trabalhado aí nos 30 semanas, que é um curso
que a nossa igreja oferece, tanto para mulheres, para homens, para jovens. Um curso que tem trazido muita cura, muita libertação e que fala da importância das fases da nossa vida. O EIFOL, ele trabalha muito a questão também das fases da nossa vida. E eu fui estudar um pouquinho, já que Deus colocou no meu coração esse tema, para que eu pudesse estar compartilhando com vocês nesta noite, dentro daquilo que Deus quer trazer para o seu coração nesta noite. De repente você pode estar falando assim, mas eu nem conheço Deus. Eu nem conheço Deus. Mas Deus tem algo para o teu coração nesta noite. Deus quer trabalhar algo na sua vida nesta noite, através da vida desta mulher. E Deus escolheu esta mulher para trabalhar com a sua vida hoje, nesta noite. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a fase da infância dessa mulher. Porque é muito fácil, sabe, mulheres, quando a gente olha uma mulher bem-sucedida, é muito fácil quando a gente vê uma mulher numa posição de destaque, é muito fácil quando você vê uma mulher que ela já tem várias conquistas na sua vida, e você olha para ela e fala, puxa vida, olha só aquela mulher, que grande mulher. Olha que bênção que é essa mulher. Olha só como que essa mulher é. Mas a gente às vezes não conhece a história de vida dessa mulher. E eu me interessei muito, o Espírito Santo tocou meu coração para que eu pudesse estudar um pouquinho da vida dessa mulher, da infância desta mulher. E o livro de Esther é um livro que ele tem apenas 10 capítulos. Mas é um livro que traz uma mensagem poderosa. Um livro que traz ali, às vezes não está explícito, mas está implícito ali, algumas falas que revela um pouquinho de quem foi essa pessoa, da história dessa pessoa. E Esther era uma mulher judia, mas ela era, na fase dela da infância, na fase da infância dela, mostra que ela teve uma vida muito difícil. Ela era uma escrava, ela fazia parte de um povo que era um povo discriminado, que era um povo que era escravo. Ela era uma menina de uma família simples, que viveu um momento da história ali da sua infância, uma fase tão difícil, uma fase com tanta dificuldade, uma fase com tantas privações. Os pais dela colocaram nela o nome Hadassah. Eu não sei se você já meditou no livro de Esther, se você conhece um pouquinho de Esther. E o nome dela é Hadassah. Que pai coloca o nome desse, Hadassah? Que significado tem esse nome, Hadassah? E eu fui pesquisar um pouquinho, e cada vez que a gente pesquisa, se você parar só no nome, Hadassah, o nome dela, o nome de Esther, em determinado período da vida dela era Hadassah. Nós não vamos entender a mensagem que Deus quer trazer para nós acerca desta mulher. Mas esse nome Hadassah, ele tinha um significado, ele significava murta. Olha que estranho, murta. Murta era o tipo de um arbusto, de uma planta, naquela época. Por que será que os pais de Esther colocou o nome dela de Hadassah? Nasce aquela filha, no momento da vida daqueles pais, e ele coloca o nome dela de Hadassah, o nome de uma planta. E uma planta que quando ela nasce, ela não chama muita atenção, ela não tem muita beleza. Ela cresce um pouco, mas em determinado momento, quando ela cresce, ela se torna uma flor muito linda. E ela também, ela solta um aroma, uma fragrância, tipo jasmim e flor de laranjeira. Olha só. E essa planta é uma planta que ela dá flor o ano inteiro. Olha que interessante. E essas flores dessa planta, chamada murta, ela era muito usada na antiguidade para fazer os arranjos
para poder colocar no cabelo das noivas, das mulheres que iam se casar. E essa fragrância, tipo jasmim, tipo flor de laranjeira, ele era usado para fazer perfumes, para fazer perfume até mesmo para beber. Olha que coisa interessante. Eu imagino que quando os pais de Hadassah colocou esse nome nela, eles sabiam quem essa moça se tornaria. Era o desejo deles do que essa moça, essa criança neste momento, se tornaria quando se tornasse mais jovem. Já imaginou? Uma flor muito bonita, uma flor rara, uma flor que tinha aroma de perfume, uma flor que dava flor o ano inteiro, uma planta que dava flor o ano inteiro. E também do arbusto surgia ali tipo um fruto comestível que os pássaros se alimentavam desses frutos. Olha que coisa interessante. Então não foi por um acaso que os pais colocou esse nome dela na infância. Um nome que de repente olhando não tem muito significado, mas quando a gente estuda um pouquinho, a gente percebe ali que tem um significado todo especial no nome dessa criança. Uma outra coisa que eu acho muito interessante na vida dessa moça. Essa planta chamada arbusto, ela era muito rara e ela era encontrada em 3 lugares por ser rara. Ela era encontrada no vale, ela era encontrada na sequidão e ela era encontrada no deserto. Era uma planta muito resistente. Muito resistente. Era uma criança que tinha um nome, que tinha um significado tremendo. Eu queria dizer para você que essa criança, ela fez jus a esse nome dado pelos seus pais. Porque em determinado momento da vida dela, ela perde os seus pais. Mulheres, eu quero falar algo para você. Olhando para a vida de Hadassah como criança, estando num lugar subjugado, porque o povo de Deus naquela época é um povo que estava sendo subjugado pelo reino da Pérsia. E naquele momento ela perde, na infância ela perde os seus pais e ela fica órfã. E ela é acolhida por um primo chamado Mardoqueu. Esse primo passa a criá-la como filha nessa fase da sua infância. Eu imagino o turbilhão de sentimentos dessa criança. Eu imagino quantas privações ela passou. Eu imagino quantas dificuldades ela passou. O sentimento de abandono. Criança não entende por que os pais morrem. E os seus pais serviam a Deus, eram povo de Deus, eram servos de Deus. E acontece essa fatalidade tremenda na vida dessa criança. E essa criança consegue resistir a isso. Ela consegue resistir a esse trauma. Essa mulher é uma mulher como eu, é uma mulher como você. Nós também tivemos um momento da nossa infância, eu não sei qual é a sua idade hoje. Eu não sei o que você passou na sua infância. Mas a gente percebe que ela passou por muitas dificuldades, ela passou por muitas provações. Ela passou por um momento, eu creio na sua infância, que a fase da infância é a fase dos questionamentos. Por que meu pai e minha mãe tinha que morrer? Por quê? Porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu, porque ela foi criada ali no meio do povo de Deus, ela ouvia falar de Deus. Porque Deus permitiu que os meus pais morressem e me deixassem. Você sabe o que é uma criança criada pelos pais e uma criança criada num outro lar? Porque os pais morreram, ela foi morar com esse primo, com o primo. Eu não sei que tipo de relacionamento que ela tinha com esse primo, mas era um costume daquela época de que quando uma criança ficasse órfã, o parente mais próximo precisava acolher. Eu imagino um arraso que não foi nessa família, porque não fala que foi um tio perto, foi um primo. Foi um primo. Eu imagino essa criança sendo criada
na casa de Mardoqueu. Mas a Bíblia fala que ele a criou como filha. Eu não sei quais foram as dificuldades que você passou na sua infância. Eu não sei quais foram as privações, mulher, que você passou na sua infância. Privações, muitas das vezes, de alimento, privações de carinho. Passou por grandes percas na fase da sua infância. Passou pelo abandono, pela dor do abandono, pela dor da rejeição. Imagina, essa criança já era escrava, já tinha dificuldade, agora perde o pai e perde a mãe. Vai morar com o seu primo. Eu não sei, mulher, qual foi a marca da sua infância. Se foi um abuso. Eu não sei se a marca da sua infância foi uma grande perca, irreparável, que fez você perder o seu chão, que fez você, de repente, duvidar de Deus, que fez você questionar Deus, que fez com que você viesse a ter uma grande dúvida, ficar sem entender o porquê que aconteceu isso. E muitas das vezes, na fase da nossa infância, acontecem algumas coisas que nós não temos resposta, não temos como explicar. Nós não temos resposta. Mas a Daça, que era como uma planta resistente, uma planta que resistia ao vale, uma planta capaz de resistir à sequidão, uma planta capaz de resistir ao deserto, porque ela tinha raiz. Ela tinha raízes profundas. Mulheres, porque uma planta, para resistir ao calor de um deserto, ela precisa ter raiz. E ela resiste a esse período da sua infância. Uma fase triste, uma fase de sofrimento, uma fase de muita dor, uma fase de uma ferida grande, mas ela demonstra resistência. Assim como a Daça, eu sei que você hoje, olhando para a sua fase da sua infância, o que eu quero que você entenda, o que Deus quer falar com você através desse despertamento dessa live, é que Deus te deu capacidade para resistir à tua fase de infância. Por mais difícil, por mais dolorosa, por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha sido abusada, sido deixada, sido abandonada, Deus te deu resistência. Eu quero que você olhe agora para essa fase da tua infância e você entenda que Deus não te abandonou. Por mais que pela permissão, porque a gente entende que algumas coisas acontecem na nossa vida por permissão, mas eu quero deixar claro para você, mulher, nunca por direção, nunca por vontade as coisas ruins acontecem na nossa vida pela vontade de Deus. Mas nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo de reino de trevas, e nós muitas das vezes não estamos imunes a alguns acontecimentos ruins que acontecem na nossa fase da infância. A Daça resiste. A Daça resiste como a murta. A Daça resiste. E ela chega numa outra fase da sua vida. Ela chega na sua fase de jovem. Quando eu olho para isso, eu fico maravilhada de ver. Porque às vezes a gente olha a nossa fase da infância e a gente às vezes fica presa. Nós como mulheres, muitas das vezes, ficamos presas à fase da infância. Não conseguimos superar algumas coisas que aconteceram conosco na infância. Quando Deus quer nos levar a avançar, quando Deus pode, Ele tem condições de nos curar. Quando Deus tem condições de nos colocar num outro nível, Ele tem condições para isso. E Ele nos deu condições para isso. Ele nos deu resistência. Se você conhece Deus como a murta, você tem raízes. E nós precisamos de nos firmar muitas das vezes quando nós olhamos à nossa volta. Quando nós achamos que nós vamos perecer, que nós vamos ser destruídos. Nós precisamos olhar para a nossa raiz.
Nós precisamos de olhar para a nossa raiz, para os princípios, para os valores que nós aprendemos na fase da infância, porque nós aprendemos muita coisa boa. Não foi só uma fase ruim. E agora a Daça chega na sua fase de jovem, e a Bíblia diz que ela se torna uma moça muito linda. Ela se torna uma moça muito linda. Ela tinha uma beleza que era um diferencial na vida dela. E agora ela está diante de outros desafios. Ela já venceu aquela fase da infância. Ela já superou a perca dos seus pais. Ela já conseguiu se adaptar à rotina, ao cuidado, ao amor. Ela aceitou o amor do seu primo Mardoqueu. Ela era obediente. Ela foi criada ali com ele. E ela chega nessa fase agora de jovem, diante de outros desafios que agora ela ia ter, porque ela não queria ficar parada com a vida dela. Ela poderia ter terminado a vida dela reclamando, murmurando. Olha, diante do que aconteceu comigo, perdi meus pais, minha vida não tem sentido, diante da minha perca, diante do meu trauma, eu não quero mais saber de nada, poderia ter entrado ali numa depressão profunda. A gente percebe que acontece umas coisas assim, às vezes a criança, ela não consegue superar, mas Deus era com ela. E nessa fase agora de jovem, mostra que ela esteve diante de uma grande oportunidade de mudar a vida e de mudar a história. Com o apoio do seu primo Mardoqueu. O livro de Esther mostra que uma rainha havia sido deposta, Vasti, por desobediência. E agora o rei, ele então decide, porque os seus conselheiros falou para ele, olha, escolhe uma outra mulher para ser rainha. Essa não serve, essa desobedeceu, essa te humilhou. Escolhe uma outra para ocupar a posição de rainha. E foi convidado todas as moças daquelas províncias. Todas as moças bonitas, belas, virgens. A gente percebe o quanto que a Daça guardou os princípios e os valores do reino de Deus. Ela guardou a sua virgindade até a sua fase de jovem. E nesse momento ali, diante daquela oportunidade que ela tem de participar de um concurso. Por que eu falo para você que nessa fase agora de jovem, mostra o quanto ela havia já superado e vencido aquela fase da infância? Porque se ela tivesse presa, se ela tivesse ainda ali curtindo aquela dor, aquela ferida, ela falava, quem sou eu para participar de um concurso para rainha? Imagina que eu vou participar de um concurso desse, não vou. Por mais que alguém olhasse para ela e falasse, olha, você é bonita, você é bela, você tem chance. Eram muitas moças belas, mas ela aceitou esse desafio. Era uma fase da vida dela, que era uma fase de avançar para um outro nível de conquista, para um outro nível de realizações pessoais. Mulher, eu quero dizer para você que tem coisas na nossa vida que se nós não tomarmos uma atitude, nós não dermos o passo, nós não vamos conquistar. Tem algumas posições na nossa vida que não depende do outro, que não depende de pai, não depende de mãe, porque se dependesse de pai e de mãe, se dependesse de Adassa ter sido criada ali, com o cuidado dos seus pais, ela não teria avançado, ela não teria conquistado, ela não teria chegado onde ela chegou. Com o apoio do seu primo, com a sua fé em Deus, acreditando nos valores, nos princípios do reino, ela agora participa desse concurso, ela não olha para ninguém, ela acreditava nela, no potencial dela, ela sabia que ela era especial. E ela participa desse concurso, e esse concurso, ele envolve um tempo de preparação. Porque muitas mulheres se apresentaram, mas apenas algumas mulheres, como em todo concurso, como em toda seleção, muitos se inscrevem, muitos participam, muitos querem a oportunidade, muitos querem aquela posição, porque é uma posição boa, uma posição de destaque, onde mudaria a sua história, onde mudaria a sua vida, seria o momento da virada. Muitas desistem. Mas ela não desistiu, ela ficou ali, ela acreditou. E naquele concurso, então, as mulheres se apresentavam.
e elas foram sendo dispensadas, e ela ficou entre as melhores. Olha que coisa linda. Uma infância terrível. Uma infância que não favorecia ela em nada a participar desse concurso, mas ela não olhou para isso. Ela aproveitou a oportunidade. E ela participa desse concurso, e entre as melhores ela ainda precisava de passar por um período de preparação, um tempo de preparação de 12 meses. 12 meses ela seria lapidada. 12 meses a Daça como ali um diamante bruto, ela precisaria ser lapidada, porque não é de qualquer jeito que você pode se tornar uma rainha. E foi colocada uma pessoa para cuidar daquelas moças, e a palavra de Deus, ela fala, você pode ler o livro de Esther, são apenas 10 capítulos, que ela caiu na graça da pessoa que foi colocada para cuidar dela. Porque a graça de Deus estava sobre a vida de Hadassah. E naquele momento ali, ela sendo preparada, ela sendo cuidada, ela precisava de aprender a se vestir, ela precisava aprender a se portar, ela precisava aprender a comer como uma rainha. E elas ficaram 12 meses. E o livro de Esther fala que Hadassah, quando ela chegou diante do rei, todas passaram. E assim, a moça chegava toda bela, toda arrumada, todas como um concurso, todas ali muito bem arrumadas, vestida como rainha. Chegava diante do rei e o rei passava, se o rei não chamasse mais, estava desclassificado. E o texto fala, e a Bíblia fala no livro de Esther, que quando Esther chegou diante do rei, ela achou graça aos olhos do rei. E ele então amou ela mais do que as outras. Ela tinha algo que as outras não tinham. E ele coloca sobre a cabeça dela a coroa de rainha. O que eu quero dizer para você nessa fase da vida de Hadassah? Uma infância superada. Uma infância, quando ela é superada, vai te dar grande oportunidade de se tornar alguém que você nunca imaginou que se tornaria. E Deus, ele é assim, porque o que Deus tem preparado para nós, enquanto mulheres, é algo que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, não subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aquelas. Eu quero contextualizar com você, mulher, para aquelas que Ele ama. E Deus já tinha preparado aquele lugar para ela, mas ela precisou de se preparar. Ela precisou de aceitar aquele desafio. Nós sabemos que participar de um concurso não é algo fácil. Você que participou de um concurso público, como que demanda, como que exige, como que desgasta, como tem que se preparar. Mas ela se preparou, ela se colocou ali diante de tudo aquilo que precisava ser feito. E quando ela chega ali naquele momento de ser rainha, acontece algo tremendo com a vida dela. O nome dela agora, porque é assim que Deus faz. O nome dela de Hadassah. Como ela resistiu tudo que ela tinha que resistir. Como ela persistiu. Como ela não desistiu. Como ela avançou. Como ela acreditou. Como acontece com vários personagens da Bíblia. O nome dela passa de Hadassah, de uma murta, de um arbusto, de uma planta, para Esther. E daí vem o tema que Deus colocou no meu coração. Sobre estrela. O significado do nome de Esther é estrela. Chegou o momento agora daquela jovem brilhar. Chegou o tempo agora dela conquistar. Chegou o tempo agora dela realizar um sonho. Um sonho que para ela de repente era uma fantasia. Mas era um sonho. E ela foi em busca. Ela lutou. Ela se esforçou. Imagina agora ela num palácio, de escrava a rainha. Deus leva quem Ele quer levar, aonde Ele quiser levar. Deus exalta quem Ele quer exaltar, independente da sua história. É Deus que te leva.
É Deus que te exalta. É Deus que te coloca. Você só precisa aproveitar as oportunidades. Você só precisa não estar presa em nada que te venha te atrapalhar. E agora chegou um momento, você imagina, uma criança que teve uma infância de privação. Imagina agora Esther no palácio. Ela podia comer o que ela quisesse. Imagina essa criança que teve privações de roupas, escravo, imagina que tipo de roupa que escravo usava, que tipo de calçado, eu nem tenho ideia. Perfume, imagina agora Esther no palácio. E o livro de Esther fala que foi-lhe dado a ela o melhor lugar. O melhor lugar. E agora, essa fase da vida dela, uma fase de jovem, é uma fase de conquista, é uma fase de realizações, é uma fase de ter vencido e superado as privações, de ter superado a miséria. É uma fase que dava para ela a sensação de satisfação plena. Eu posso. Esse sentimento ele é demais. Como esse sentimento empodera a mulher. Quando você luta, quando você batalha, quando você se prepara e quando você consegue algum título. Não importa, independente de qual título seja. Independente de qual tenha sido a sua conquista na vida. Aquilo que você conquistou, você sabe aquilo que você conquistou com o seu esforço. Você sabe aquilo que você conquistou por aquilo que você é. Porque o que importa, querido, não é o que te fizeram, não é o que deixaram de te fazer, não é o que você teve, não é o que você deixou de ter, mulher. O que importa é quem você é. É quem você é. Isso importa. Quando você acredita naquilo que você é, em quem você é, você vai ver o quanto você é poderosa. O quanto você é poderosa. E nesse momento aqui, poxa, ela pode relaxar. Nessa fase da vida dela agora, ela pode descansar. Ela pode dormir tranquila. Essa fase das realizações, essa fase da conquista, de casa, de habilitação, de carro, de repente aí, sabe, um diploma, seja de dentista, seja de doutora, seja de professora, de diretora, sabe, de empresária. Sabe essa fase quando você consegue algo e você fala, puxa vida, eu consegui, eu tô bem, agora eu posso desfrutar. Só que essa fase também, ela é uma fase muito perigosa. Porque quando uma mulher chega nessa fase da conquista, da realização, do bem-estar, do estar morando bem, do estar podendo comprar sua roupa, do estar podendo comprar os seus calçados, do estar podendo comprar o seu perfume, do estar podendo comer aquilo que quer, é uma fase maravilhosa. De poder, sabe, comprar um carro zero, de poder ali, poder se casar, de poder ter seus filhos. Ela é uma fase perigosa porque essa fase, muitas das vezes, ela nos coloca numa zona de conforto. Essa fase pode levar nós como mulheres a um comodismo. E essa fase, ela pode nos distanciar do verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Por que desse tema? O despertar de uma estrela. Porque Esther está vivendo o seu melhor momento na sua vida. Ela estava vivendo ali tranquilamente. Nada a incomodava. Ela estava administrando ali de forma tranquila. Tanto é que fica claro isso, que quando acontece uma situação muito grave, que seu primo, que era muito antenado, era um homem muito espiritual, era um homem muito ligado com Deus, era um homem muito que tinha muito discernimento, que era muito ligado aos acontecimentos daquela época, quando ele descobre ali que havia um plano maligno de um homem muito próximo ao rei, poderíamos dizer que hoje seria ali um ministro de confiança do presidente da República, que tinha liberdade, muito chegado, que frequentava a casa, sabe essa pessoa bem chegada? Quando ele descobre um plano ali não era nem de prisão, porque já estavam vivendo subjugados. Era um plano para matar todo o povo judeu.
E aquele homem, então, ele consegue uma influência maligna, uma influência de Satanás. Havia uma conspiração muito mais espiritual do que natural naquele momento que eles estavam vivendo. E Esther estava completamente, aquela estrela, vamos falar estrela, estava completamente ali, tranquila no seu lugar, acomodada na sua zona de conforto, muito bem no seu palácio. Estava indo muito bem, obrigado, não me falta nada. E ali quando o seu primo Mardoqueu pede para avisar ela, olha, está acontecendo isso. Ela falou, mas sabe qual foi a resposta dela de primeira mão? O que eu posso fazer? O que eu vou poder fazer diante disso? Aí o seu primo manda um recado para ela de novo e fala assim, olha, fala para ela que se ela se calar, Deus vai prover um socorro de uma outra parte. Mas ela vai perecer porque ela também é judia, ela se esqueceu. Ela se esqueceu que ela é cristã, ela se esqueceu que ela faz parte do povo de Deus, ela se esqueceu da fé. É muito fácil a gente esquecer a fé quando as coisas estão muito bem. É muito fácil. Mas aquelas circunstâncias ali naquele momento, e ele dá uma palavra de despertamento para ela, que é o que diz aqui no finalzinho do versículo 14 do capítulo 4. Ô estrela, quem sabe, se não foi para esse tempo, para esse momento, para essa circunstância que nós estamos vivendo, que você não foi colocada aí como rainha, que você está nessa posição. Esse foi um despertar. Esse foi um grande despertar para a vida dela. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa zona de conforto. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas conquistas e realizações. Nós precisamos ter muito cuidado quando nos é dada uma posição. Nós temos que nos lembrar de quem somos. Nós não devemos nos esquecer de quem somos. Aonde nós estamos nesse momento, aonde eu estou, a posição que eu estou como pastora da Igreja Missão Laços é uma posição de honra. Quem olha para mim e fala, pastora Rosana, pastora da equipe da Igreja Missão Laços, pastora da equipe formada pelo pastor Temístocles. Essa é uma posição de honra. Mas essa também é uma posição aonde pode levar para uma zona de conforto, levar para um comodismo. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho meu esposo, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus netos, eu tenho o meu carro, que grande conquista, eu tenho o meu carro, que conquista maravilhosa foi para mim esse carro. Eu tenho o reconhecimento das pessoas e o carinho das pessoas que falam, olha, eu tenho orgulho de você. O tempo todo eu escuto pessoas falando, eu tenho orgulho de você, que mulher maravilhosa. Mas assim como naquele momento, foi um despertar para a vida de Esther, daquela estrela. Eu não sei em qual momento você está da sua vida. Eu não sei o que você conquistou. Essa fase agora da vida de Esther, da vida dessa estrela, desse despertar, era para alinhá-la ao verdadeiro propósito de Deus. Quem você se tornou, mulher? O local onde você está, seja a casa que você mora, seja as coisas que você tem, se você é casado, marido, se você tem filhos, os filhos que você tem, você não pode esquecer, jamais, do teu chamado, do propósito principal de Deus para a sua vida. Porque Deus, quando Ele tem um propósito à vida da pessoa, Deus, quando Ele tem um chamado para a vida de uma mulher, Deus, em determinado tempo, de tempo em tempo, Ele vai te despertar.
E eu queria dizer para você que na vida dessa estrela, de Esther como estrela dessa mulher, a gente olha a Bíblia, a gente vê tantos homens que Deus usou. Puxa, tantos homens. Eu creio que naquela época ali, tinha grandes homens de Deus no meio daquela província. Tinha homens de fé, tinha homens corajosos. Mas olha só, Deus poderia ter escolhido um homem forte, como exemplo de Sansão. Na época de Sansão, ele escolheu um homem forte. Na época de Davi, um grande desafio, uma circunstância acontecendo, ele escolheu um homem corajoso. Davi era um homem corajoso. E agora, nesse tempo, é o tempo onde ele quer usar a vida de uma mulher. Deus escolheu usar a vida de uma mulher para transformar uma nação inteira. O plano e o propósito que Deus tem com a mim e com a tua vida, mulher, é algo muito grande. Nós não conseguimos nem dimensionar. Aquilo que me trouxe até aqui e que me colocou nessa posição, as experiências, a unção, as ferramentas. Eu queria dizer para você que a vida, ela é como uma faculdade. Como uma faculdade, ela nos capacita. Ela nos capacita. As adversidades, as lutas, os vales, os desertos da nossa vida, a sequidão da nossa vida. Ela serve para nos preparar para algo maravilhoso que Deus tem para realizar através das nossas vidas como mulheres. Deus, ele usa homens, ele usa. Ele vai continuar usando homens, ele vai. Ele vai continuar levantando os seus profetas, ele vai. Mas eu queria dizer para você, nesta noite, mulher que está me ouvindo aí. Nesse tempo, Deus quer usar você. Nesse tempo, Deus escolheu você. Nesse tempo, Deus me escolheu. E eu tenho liberdade de me calar? Mardoqueu, ele falou, olha, fala para ela, se ela quiser se calar, ela pode ficar calada. Deus vai levantar outra. Quando foi colocado para mim fazer essa live, eu poderia ter falado, não, manda outra. Como em tantos outros momentos da minha vida. Quando você foi colocado para você um desafio, outra poderia ter aceitado o desafio. Mas quando nós rejeitamos um desafio, quando nós rejeitamos uma oportunidade, será que nós não estamos rejeitando um outro nível que Deus está querendo nos colocar e nos conduzir? Será que não é em meio a essa diversidade, a essa tempestade, a esse deserto, a esse vale, a essa luta, a essa dor que você está sentindo nesse momento, que Deus não está querendo levantar você? Foi para este tempo que Deus te preparou. É por isso que você está nessa família. É por isso que você está nesse trabalho. É por isso que você está nessa posição, seja de líder, se você é algo da igreja, seja aí de líder de área, supervisora, seja mesmo pastora, seja de empresária, seja de esposa. A gente fica olhando às vezes o ministério, pastora, missionária, supervisora. Queridas, a função primordial nossa como mulher, se nós somos casada, é ser uma mulher sábia, que edifica a nossa casa sobre a rocha. Uma mulher sábia, que age com sabedoria. E esse momento da vida de Esther, quando ela é despertada, ela vai para este lugar. Que lugar que ela foi? Que lugar que ela foi? Ela foi para este lugar. Ela foi para este lugar, ela foi para a mão de Deus. Deus, quando Ele me deu esse tema, Ele me deu essa imagem. Ele me deu a imagem de uma mão, simbolizando a mão de Deus, e uma estrela. Que é este lugar que eu preciso estar. Que é este lugar que você precisa estar neste momento. Porque ao nos colocar neste lugar, ao nos colocar na mão de Deus, ao nos alinharmos com o propósito de Deus para este tempo,
E o propósito de Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de eternamente. Deus não tem problema nenhum em nos dar uma boa posição, em nos dar uma boa casa, seja aí de bairro, de aluguel, própria, seja dentro de um condomínio. Ele não tem problema nenhum, ele catou uma escrava e fez dela uma rainha e colocou ela num palácio. Deus não tem problema nenhum em nos dar bens, em nos dar coisas, nos dar um bom marido, nos dar filhos, em nos dar uma empresa. Deus não tem em nos dar um diploma, aí numa posição aí no mundo secular, que é também uma missão de Deus, o trabalho, a área que você está atuando. Ele não tem problema nenhum com isso. Mas sabe qual é o propósito de Deus? Por que Ele te colocou nesse lugar? Porque Ele te colocou nessa posição, seja ela qual for, para que você invista a sua vida em outras vidas. Para que você saia da sua zona de conforto. As coisas estão bem, você leva o resto da tua vida dessa maneira. O despertar de uma estrela nessa noite, para minha e para a tua vida, é um despertar para o real propósito de Deus, porque nada terá valido apenas terminarmos a nossa vida e não estivermos envolvidos com outras vidas e não tivermos salvado outras vidas. De nada adianta uma posição de pastor, uma posição que fosse de juiz, uma posição que fosse de presidente. Eu sempre entendi na minha vida que Deus tinha algo muito grande. Sabe o que eu pensava? Quando eu era mais jovem, eu me tafunhava em tudo quanto é desafio que acontecia. Sabe coisas assim que o pessoal falava que eu era meio louquinha. Na escola tinha lá uma equipe que se formava, sempre homem foi presidente. Sempre homem foi presidente. E aí as pessoas olhavam às vezes para mim e elas falavam assim: Rosana, por que você não se candidata? Eu falava, mas não tem mulher presidente aqui. Nessa chapa só é homem, essas coisas acontecem com homem. Fala, não, se candidata. Eu falava, então tá, então vamos lá. Eu peitava e eu cheguei a ser presidente na escola e a gente executou um bom trabalho. Quando foi para eu me tornar pastora na Missão Atos, eu tive a honra, eu tive o privilégio de ter sido a primeira pastora da igreja Missão Atos, porque não tinha, era só pastores. Mas eu quero dizer para você que eu entendo muito bem o real propósito de Deus para a minha vida. Se eu não estiver envolvido com vidas, aquilo que me traz mais prazer, e eu tenho falado isso para Deus, eu tenho ido aos pés do Senhor e falado, Deus, eu quero vidas, eu quero almas, eu quero ganhar almas. Porque Jesus deu a vida por almas. Eu quero terminar minha vida tendo ganhado almas para o Senhor. E nesse momento, despertar de Deus para Esther, para aquela estrela, foi para falar para ela, olha, essa posição aí não é só para você ficar se gabando de rainha, não. O povo vai morrer. Já existe um decreto, já existe uma sentença. Já tinha o dia já tinha o dia marcado, aonde o povo de Deus seria todos mortos. E ela precisava de se levantar, e ela precisava de interferir. Sabe qual foi a colocação dessa estrela nesse momento? Sabe como que essa estrela se colocou na mão de Deus, brilhou nesse momento? Não foi em cima de um palco. Não foi ali com muitos holofotes para ela. Não foi com muitos aplausos, com muitos elogios. Essa estrela, essa mulher precisou se colocar entre o inimigo e o povo de Deus, para defender o povo de Deus. Olha a coragem dessa mulher. Ela precisava arriscar a vida dela, porque havia o costume naquela época, é interessante a gente estudar o costume da época, que não se podia chegar à presença do rei se não fosse convidado por ele. Olha que situação ela foi colocada. Ó, se não é te tirar de uma zona de conforto ali, ó, tô quietinha. E ela chegou a dizer, ela falou, olha, isso é arriscado, isso vai ser difícil. Porque, ó, acho que ele nem tá lembrando de mim. Porque já faz mais de 30 dias que ele não me chama. E ali tinha um harém de mulheres. Mas ela falou, olha, eu vou. E ela agora, entendendo
que a circunstância era algo que envolvia uma guerra espiritual, que envolvia uma ação do inimigo, que envolvia uma trama maligna. Ela teve esse discernimento. Ela não meteu a cara diante do rei, antes de se apresentar diante de um rei que ela já conhecia. Mulheres, Esther, ela já havia caído na graça daquele homem. Ela estava ali no conforto, no bem bom dela, e no fundo, ela sabia, porque nós mulheres sabemos, quando nós queremos um homem, que um homem faça aquilo que nós queremos, ou que alguém faça, nós temos essa capacidade. Nós temos essa capacidade de conquistar, de conseguir. Mas ela, naquele momento, ela não se atreveu a ir na presença do rei sem antes ir na presença de Deus. Ela foi até a presença de Deus, ela falou, olha, vamos orar, vamos nos mover em oração. Todo mundo ora, levantou um grupo de pessoas para orar com ela. Ela falou, vamos jejuar. E aí eu vou. E foi 3 dias de oração, 3 dias de jejum. E dentro daquela circunstância terrível, ela falou, eu vou chegar diante dele. E se eu morrer, morri. Ah, que momento glorioso na vida daquela estrela. Uma estrela que não estava brilhando fora, mas uma estrela que estava reluzente por dentro dela e dentro daquele palácio. Eu creio que se acendeu naquele momento a chama do amor dela por Deus, a chama do amor dela por vidas. E ela se arruma, e ela se perfuma, e ela vai. E Deus era com ela, porque Deus estava nesse negócio, e ela vai diante do rei. E era marido. Ainda que ele não estava lembrando dela. Olha como essa mulher tinha vencido a rejeição, mulheres. De repente, se é eu ou se é você que está passando por uma dificuldade com o teu marido, sabe o que você faria? Ele nem está lembrando de mim, ele não me procura faz 1 mês, eu vou lá nada. Eu não vou. Ela poderia ter endurecido o coração dela e ter perdido uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Porque até isso o inimigo consegue se intrometer na vida entre o marido e mulher. Na vida de pai e filho. Na vida de irmãos. Na vida de irmãos de fé. Na vida da família. O inimigo consegue se atrever. Ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. E ela se arrumou, ela usou as armas que ela conhecia, mas ela estava ali totalmente com toda a munição das armas espirituais, de uma vida de oração, de uma vida na presença de Deus, de uma vida de jejum, e ela chega diante do rei. E quando ela chega, olha que fase maravilhosa dessa mulher. E ela chega ali diante do rei. E quando ela chega lá, se ele estendesse o cetro para ela ficaria viva, mas se ele não estendesse, ela seria morta, mesmo sendo rainha. Mas ela se propôs a correr o risco. Será que eu e você estamos dispostas a correr riscos? Será que nós estamos dispostas a deixar de repente a perder a nossa posição de rainha? A nossa posição que nós alcançamos? Será que nós estamos dispostas por amor a outros? Por amor a outras vidas? Será que nós estamos dispostos, diante de uma realidade de tanta doença, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas vidas precisando de nós como mulheres? Precisa de nós. Nós temos bagagem suficiente para ajudar outras mulheres. Será que nós estamos dispostas a correr o risco? A de não dar certo? Arriscar é isso, pode dar certo, pode não dar certo. Muitas das vezes, mulheres, nós queremos as coisas muito certinho, nós queremos a soma exata. Com Deus não funciona assim. A matemática de Deus não é assim. A lógica de Deus não é assim. As coisas de Deus ultrapassam a lógica humana. Nós precisamos de partir, querido, para o desconhecido. Nós precisamos de partir para as coisas que ainda não nos foram reveladas, para as coisas que serão nos reveladas depois. Se vai dar certo, depois nós vamos ver. Mas eu estou fazendo aquilo que é certo, isso que é importante. E ela foi diante daquele rei. E ele estende o cetro. Você acha que não ia estender? Para e pensa. Quando aquele rei olhou aquela estrela. Pô, ela era estrela agora. Arrumada.
perfumada. Ela já tinha na essência dela uma fragrância que era natural, que era de Deus, que era algo de Deus, uma beleza que era de Deus. Aquela mulher arrumada, perfumada. Quando ele bateu o óleo naquela mulher, falou, meu Deus, o que eu estava fazendo que eu não... O que eu estava fazendo? E no mesmo momento ele estende o cetro para ela. É claro que o favor de Deus estava com ela. E sabe o que ele fala para ela? O que você quer? Porque até metade do reino eu te dou. Mulher, se nós soubéssemos o poder que nós temos para conquistar as nossas coisas, e esse poder não precisa gritar, porque tem mulher que acha que é gritando. Ela grita na base do grito, na base da chantagem, do estresse, é na base aí do mimimi, e chora, e reclama, ai, porque isso, porque aquilo. A gente pensa que a gente vai conseguir as coisas, não é assim. É com a sabedoria dada por Deus. É com as armas dadas por Deus. Ela chega diante dele. Ele fala, até metade do meu reino eu te dou. Eu queria dizer para você, o que é que você está precisando, mas que envolva a vida de outros. Que não é o seu bel prazer, que não é por egoísmo, que não é para o seu desfrute, mas que vai atender a outras pessoas. E aquela mulher, então, ela fala para ele, ela conta o que estava acontecendo. E ela consegue ali com a intervenção de Deus também. E Deus dá sabedoria para ela de como agir. Queridos, é Deus que nos dá a sabedoria para agir em todas as situações. Ele nos dá estratégia. Em Deus que nós temos a estratégia. Não é do nosso jeito, não é com a nossa força. É com a sabedoria de Deus. É com as estratégias de Deus. É com as armas espirituais. É jejum e oração, sim. Não tem outro caminho. Não tem, é jejum e oração, seja qual for o tempo. Jejum e oração funcionou no passado, funciona hoje, vai funcionar sempre. Armas poderosas para desarticular o inferno. Aquela mulher desarticula uma estratégia do inferno. E ela não conseguiu mudar aquele decreto porque não poderia mudar. Mas sabe o que ela fez? Ela conseguiu um novo decreto. Eu quero dizer para você, com esse despertar de uma estrela nesta noite, que Deus tem algo novo para você. Algo que você ainda não experimentou. Deus tem algo novo. Um novo decreto. E Ele usou uma mulher, Ele usou Esther, e Ele vai usar você. Seja qual for a situação que você esteja vivendo. Eu quero neste momento fazer uma oração de agradecimento primeiramente a Deus. Foi 3 momentos na vida dela, da infância, de jovem, e esse tempo de agora, que esse é o tempo. Eu queria dizer que esse é o teu tempo. Senhor, eu quero te agradecer por essas mulheres. Eu quero abençoar essas mulheres nesse momento. E eu sei que a tua palavra falou com cada uma delas nessa hora. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está despertando essas mulheres para o real propósito que o Senhor tem na vida de cada uma. Em nome de Jesus. Tira ela da fase onde elas estão enroscadas. Conduza ela para a posição e para a fase que o Senhor quer cada uma, em nome de Jesus. Amém? Queria agradecer você, muito obrigada, você mulher que ficou aí. Nós estamos à disposição, é nossa igreja, a Igreja Missão Atos está à sua disposição. Amém? Deus abençoe.